Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Uma grande alegria estar com vocês aqui. E para iniciar o nosso culto, eu gostaria de estar orando. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado especial que o Senhor tem por cada um dos teus filhos, ó Deus. O Senhor nunca nos deixa desamparados. Isso é um motivo de grande alegria para cada um de nós, ó Deus. Eu peço a tua bênção nesse momento, que o Senhor se alegre com o que será feito aqui e que o seu nome seja glorificado em tudo, Pai. Que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que cada um de vocês abra a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Então, Mateus, capítulo 26, 27 e 28. A palavra de Deus diz: em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amém? Amém. Vamos cantar o nosso primeiro hino. Pode estar projetando ali pra gente. Que alegria nesse dia. Estou contente. Vamos cantar mais um hino. Você pode estar projetando. Com Cristo estou contente.
Espero que você esteja contente, irmão. Amém? Amém. Olá, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Na paz? Espero que sim. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja em cada um na vida de vocês, meus queridos. Quero dizer que a saudade é grande, a falta é grande, né, da nossa comunhão, da nossa conversa de incentivo um para com os outros, né? Olho no olho, conversa olho no olho. Mas creio que logo em breve nós estaremos juntos, né, na casa do nosso Deus para cultuar ao nosso Deus juntos. Tá bom, meus queridos? Eu gostaria de deixar aqui um versículo para nós estar refletindo, né, na palavra do nosso Deus, né? Lá em João 14, né, onde a palavra de Deus nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Isso Jesus falando para os seus discípulos, né, que ele estava triste, desanimado, tenso, até porque Judas
tinha ido trair Jesus, Pedro ia negá-lo, e eles estavam, Jesus ia deixar eles também, né, que ele ia ser crucificado, ia ser entregue. Portanto, eles estavam muito preocupados, né? Nada diferente do dia de hoje, né? Que nós estamos diante dessa situação que nós estamos vivendo, né, meus queridos? Né? Pandemia aí no mundo inteiro, o mundo parou, muitas pessoas preocupadas, desesperadas, né? E Deus, mas nós que conhecemos a palavra do nosso Deus e cremos na palavra do nosso Deus, nós podemos nos fortalecer nessas promessas do nosso Deus, né? Para nós crer no nosso Deus, para nós buscá-lo, crer de todo o coração, né? Esquecer um pouco aqui esse mundo, né? Mas crer no nosso Deus. No capítulo 2, ele também fala, deixa uma promessa para nós. Na casa do meu Deus há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vós preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui uma promessa do nosso Deus, né? Ele falando ali para o discípulo, mas isso aqui a gente pode aplicar para nossas vidas, para a vida de hoje, né, meus queridos? Então vamos confiar no nosso Deus, né? Que ele foi preparar moradas e um dia ele voltará, né? E vamos ficar ansiosos por essa volta de Cristo, porque nós sabemos que aqui nós teremos aflições, como a palavra do nosso Deus nos orienta, né, meus queridos? Mas sabemos também que nós vamos ser arrebatados e ir para a glória, né? Morar com Cristo Jesus e o nosso Deus. Portanto, essas promessas de Deus que é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, portanto, nos dá um consolo, né? Mesmo diante de toda essa situação, nós podemos ficar tranquilo e confiar no nosso Deus, que Ele está preparando tudo para nós, e Ele quer o melhor para nós, não é? Então, quero deixar aqui essa pequena reflexão aqui para meus amados irmãos aí, que vamos estar buscando o nosso Deus, vamos estar clamando ao nosso Deus de todo o coração, lembrando que na hora que nós oramos, na hora que nós buscarmos a Deus em oração, creia que Ele vai lhe ouvir, né? Não basta só simplesmente orar a Deus, mas sim, quando você orar, eu e você orar, devemos crer que Ele vai nos ouvir, nosso clamor e a nossa súplica. Tá bom, meus queridos? Então fica aí, né, esse pequeno devocionalzinho aí, para que nós possamos esquecer um pouco, né, essa vida aqui, terrena, porque isso é passageiro, nós estamos aqui de passagem, né, mas que Cristo vai voltar e vai nos arrebatar e nós vamos morar com Ele na glória. Amém, meus queridos? Fica na paz aí, que Deus abençoe a todos, tá bom? E que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida espiritual, que Deus abençoe os líderes da nossa igreja, que Deus dê força, dê ânimo, fortaleça espiritualmente, dê sabedoria, para que nós possamos continuar firmes e adorando ao nosso Deus, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que é fiel, que é justo, que cumpre com as suas promessas, né? Então é isso aí, meus queridos. Fica na paz aí, que Deus abençoe a todos. Boa tarde, meus irmãos, ou boa noite. Estamos separados, né? Sentimos saudades uns dos outros, sentimos saudades daqueles abraços, daqueles risadas,
darmos risada juntos, o café do domingo à noite. Irmãos, eu sinto muita falta, porque eu conto os 15 dias, os 2 domingos para ter o café, e sempre estou perguntando para a Deilda, quando estamos aqui, hoje é domingo do café, ela fala, não, só domingo que vem. Eu fico triste, porque naquele café, além de tomarmos um maravilhoso chá de maracujá que a Deilda faz, que a irmã Deilda faz, nós temos a comunhão com os irmãos. Isso é maravilhoso, não é? Mas, irmãos, isso é passageiro. Isso é passageiro. Temos que nos cuidar para que isso passe logo, né? Eu sei que é difícil ficarmos em casa, eu sei que é difícil fazermos tudo o que tem sido dito, né? Cuidarmos, lavar as mãos, lavar o rosto, quando necessário usar máscaras, mas tudo isso é passageiro. E o que eu sempre digo nas aulas de EBD, o que eu sempre digo nas nossas conversas é que Deus está no controle de tudo. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, tenham em mente, nada foge do controle de Deus, nada. Até esse Covid-19, até esse problema. Então, a outra minha fala, né, orem uns pelos outros, sustentem uns aos outros em oração. Não se esqueçam dos irmãos. Não se esqueçam de mim, da minha esposa, que inclusive ela não pôde estar aqui comigo gravando esse vídeo, ela está um pouco ocupada, mas em breve ela vai aparecer também. Num próximo vídeo, talvez, só ela. Não queria dividir, eu queria uma carreira solo, brincadeira, ela não pode, ela está ocupada. Irmãos, então, sustentem uns aos outros em oração, pois estamos orando por vocês. Então pedimos que vocês orem por nós. E assim estejamos orando uns pelos outros, não só da Igreja Batista Betel, mas orando por aqueles cristãos do mundo inteiro, do nosso país, para que Deus esteja trabalhando na vida de cada um, para que Deus esteja trabalhando na vida dos nossos irmãos em Cristo, sustentando, guardando, consolando quando necessário. Também estejamos orando pelos nossos líderes, como o pastor Luiz sempre diz, orar pelos líderes do nosso país, como lá na palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, por todos os homens. Então oremos pelo nosso presidente, governadores, prefeitos e assim, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Tá bom, meus irmãos? Eu quero me despedir deixando uma palavra que eu amo muito, esse versículo. Está em Isaías, capítulo 41, verso 10. Diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. É o que Deus faz por nós, promessa do Senhor. E Ele faz por nós. Então não sejamos relaxados, deixando de fazer o que é necessário. Mas também não sejamos desesperados em não confiarem no Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, filhos daquele que está no controle de tudo, que está controlando tudo, melhor dizendo, que nada foge do seu controle. Irmãos, Deus abençoe, um forte abraço a cada um e vamos nos sustentar em oração, cada um. Vai lembrando, vai orando pelo irmão. Terminou da nossa igreja, ore por outros, ore pelos pastores que nós conhecemos, ore pelos líderes evangélicos que conhecemos, para que o Senhor seja honrado e glorificado no meio de toda essa pandemia, no meio de tudo isso que está acontecendo. Novidade para nós, nunca tivemos isso, né? Mas não esqueça, o Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nada foge do controle dele. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um forte abraço e estamos orando por vocês. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado a você que fez o vídeo. Desafio você em casa, está fazendo o vídeo também e mandando para nós para a gente colocar aqui. Deus seja louvado em tudo. Irmãos, vamos cantar mais um hino. Sou feliz. Espero que você seja feliz em Deus. Pode estar projetando. Desfrutar
pastor. Obrigado, Eduardo. Uma boa noite para todos vocês, irmãos. Boa noite. Bom estarmos na casa do nosso Deus, adorando o nosso glorioso Deus. E estamos aqui para pregar mais um pouco a palavra do nosso bom Deus. E como foi lido no texto de Mateus, capítulo 26, eu gostaria que você abrisse mais uma vez a palavra do Senhor para Mateus capítulo 26, e eu gostaria, meus queridos, de falar um pouco nesta noite sobre a importância do sangue de Cristo Jesus. O título da minha mensagem é O Sangue da Nova Aliança. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, e domingo passado nós celebramos a ceia do Senhor, eu gastei mais tempo falando sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelo teu pecado. Hoje eu gostaria de dar um estudo falando sobre o sangue da nova aliança. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, nós vemos que depois que o pão foi comido, ele, Cristo Jesus, tomou o cálice, novamente deu graças e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, sou grato pela tua santa e poderosa palavra que vem mostrando para nós, vem descrevendo que além de entregar seu corpo, eterno Deus, para morrer no meu lugar, Cristo verteu também o seu sangue, ali mostrando ao Pai grandioso aqui a expiação pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Era necessário, eterno Deus, o derramamento de sangue, e nós vamos compreender que o derramamento de sangue aqui tem a ver com a morte de Cristo Jesus. Então abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos esta verdade. Abençoa o teu povo, ó Deus, que está lá em sua casa, ouvindo e vendo neste momento a transmissão deste culto. Que eles possam ser abençoados também pelo Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós podemos compreender dentro desse texto aqui que o verbo grego que significa dar graças, porque quando Cristo ele pegou aquele cálice, a Bíblia fala que novamente ele deu graças, ou seja, ele orou. E o termo aqui, dar graças, no grego é eucaristo, ou eucharisto, bom? Do qual nós temos Eucaristia, o nome frequentemente dado à observância da ceia do Senhor. E esse cálice, ele teria sido o terceiro cálice dentro da comemoração da Páscoa. Então, dentro da comemoração da Páscoa, dentro desse ritual, que agora aqui, com Cristo Jesus, transformando esse ritual na celebração da ceia do Senhor, eles tomavam alguns cálices, tá bom? Ali de vinho, suco de uva, e nós podemos observar então que esse aqui ele teria sido o terceiro cálice que eles estavam tomando. Terceiro cálice passado durante uma Páscoa tradicional. Esse terceiro cálice ele é chamado de o cálice da bênção.
que é a mesma expressão que o apóstolo Paulo ele usa para falar da taça da comunhão. Quando você vai lá para 1 aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 16, nós encontramos a descrição ali de Paulo. Ele fala, ele está fazendo uma pergunta e ele coloca: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Então veja que o apóstolo Paulo aqui, instruindo a igreja de Corinto, ele usa esse termo aqui, o cálice da bênção. Então nós temos que ter isso em mente, tá bom? Então provavelmente era já aqui o terceiro cálice que Cristo Jesus, junto com os seus discípulos, na comemoração da Páscoa, isso era tradição dos judeus, tá bom? Estava tomando. Então ele pegou esse cálice, abençoou este cálice, tá bom? As palavras de Cristo, enquanto ele passava o cálice, teriam atordoado os discípulos, até mesmo mais do que a sua referência ao pão como o corpo dele. Então vamos observar isso. Dentro da celebração da ceia do Senhor ali, Cristo, quando ele tomou um pão, ele falou: olha, isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Talvez os discípulos já tenham um olhado para o outro e pensado: o que ele está querendo dizer com isso? Mas agora, quando Cristo pega aquele cálice e ele então cita para eles, né? Olha, este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que é derramado por vós. Com certeza, nesse momento, se antes eles não olharam um para o outro e ficaram pensando, né? Talvez querendo cochichar um com o outro, ou talvez até cochicharam, né? Pedro, o que ele está querendo dizer com isso? João, você compreende isso? E talvez um pensando, né, e falando com o outro. Não havia, meus queridos, na mente judaica nenhuma prática mais repulsiva e repugnante que a ingestão de sangue de qualquer tipo. Isto não fazia parte do judaísmo, não fazia parte da prática judaica, a ingestão ou o comer o sangue. Então, isso deve ter chocado mais ainda os discípulos. Quando nós olhamos para a lei cerimonial do Antigo Testamento, nós vemos que ela proibia estritamente comer e beber qualquer tipo de sangue. Isso nós podemos encontrar no livro de Levítico, tá bom? Levítico capítulo 17, no versículo 14, onde fala o seguinte, olha só: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então o judeu ele tinha isso já como prática, como uma lei na sua vida. E agora chega Cristo Jesus. E Cristo Jesus fala para eles: olha, esse aqui é o meu sangue, bebei dele todo. É por isso que na tradição judaica, até hoje, meus queridos, carnes ou kosher são preparados com um processo projetado para as limpar de todo o resíduo de sangue. Imagina isso. O judeu vai preparar uma carne e ele procura tirar todo o resíduo de sangue possível que ele enxergar. Ele tenta tirar
cozinhar, para assar, para preparar esta carne. Na igreja primitiva, a igreja primitiva ali, no início dela, você vê que ela começou com quem? Com os judeus se convertendo. Então nós poderíamos até dizer que na igreja primitiva judaica, a ideia de ingerir sangue era julgado tão ofensivo que o Conselho de Jerusalém, quando houve o primeiro concílio para se deliberar sobre alguns assuntos que estavam polemizando a cristandade da época, ali naquele conselho pediu-se que os crentes gentios, que eles se privassem da prática em referência aos seus irmãos judeus. Ou seja, a orientação foi: olha, para vocês não criar polêmica na mente dos seus irmãos judeus, então deixem de comer sangue. E nós temos isso ali em Atos, capítulo 15, versículo 20. Eu vou ler o texto aqui para você, olha lá o que diz. Atos 15, 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, e olha agora, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, já que no concílio da igreja primitiva houve essa orientação para que os crentes judeus eles não fossem prejudicados espiritualmente por uma prática que para os gentios não tinha nada a ver. Agora, nós precisamos compreender, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele deixou claro, depois que nenhuma comida seria considerada imunda se recebida com ação de graças. Ou seja, o grande apóstolo Paulo, um judeu, orientando depois a igreja, ele procura falar para eles: olha, gente, toda comida que ela é recebida com ações de graça, ela não deve ser considerada por vocês como imunda, em outras palavras aqui. Ali em 1 Timóteo 4,4, ele diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. E é interessante que o próprio Cristo Jesus, ele afirmou o que realmente contamina o homem. Ali em Mateus capítulo 15, versículo 17 e 18, ele fala: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Então, quando Cristo Jesus ele vem, ele cumpriu toda a lei e agora começa um novo período na história. E houve então essa transição, tá bom? E por isso que eu estou chamando a sua atenção para isso, para você tentar se colocar no lugar dos discípulos. Quando Cristo Jesus pega aquela taça e fala: olha, este é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos. Eles devem ter ficado chocados, muito chocados. Mas uma aversão a comer sangue, ela estava tão profundamente arraigada na consciência do judeu, que até mesmo depois, quando deixou de ser considerado cerimonialmente imunda, muitos consideravam a prática revoltante. Assim, para Jesus oferecer aos discípulos um cálice com as palavras: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, seguramente teria ofendido a sensibilidade deles. Era uma declaração chocante, e é fácil imaginar os discípulos aqui pensando e até cochichando entre um ou outro, sussurrando entre eles, né, sobre o que possivelmente Jesus estaria querendo dizer. O fato dele ter classificado como o sangue da nova aliança, isso é algo significativo, é um significado imenso. Como nós podemos observar, né, alianças, por exemplo, importantes, elas sempre foram ratificadas, ou seja, confirmadas pelo derramamento de sangue sacrificial. Sabia disso? Quando alguém fazia um pacto com o seu vizinho, por exemplo, então às vezes para solenizar, né, para formalizar o pacto, um bezerro era sacrificado, ele era cortado em 2 pedaços e os pedaços arranjados no chão, um ao lado do outro, tá? Então as partes do pacto eles caminhariam juntos entre os pedaços do animal morto, declarando assim a vontade deles de serem cortados em pedaços, caso violassem o pacto. Olha que interessante. E era isso que estava na mente de um judeu, na mente dos discípulos, na mente dos apóstolos. Esse tipo de cerimônia pactual é citada, por exemplo, em Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Vou ler aqui para você, ó. Ele diz lá: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Então veja que isso é uma prática que eles faziam lá no Velho Testamento. Nós também vemos isso em Gênesis. Quando você olha em Gênesis capítulo 15, versículo 9 a 18, ali você vê onde Deus ele faz um pacto, uma aliança com Abraão. E nessa parte aqui Deus faz Abraão dormir e passou sozinho entre as partes dos animais, demonstrando a natureza incondicional da sua aliança com Abraão. Vamos para o texto? Acompanha comigo. Eu vou ler, tá bom, esses versículos aqui. Então, nós vamos aqui para Gênesis capítulo 15, versículo 9 até o 18, onde diz assim: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice.
na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Então essa tocha de fogo aqui, simbolizando aqui Deus, passou entre os pedaços dos animais que estavam ali no chão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Quando a aliança mosaica foi instituída, Moisés sinalizou isso sacrificando vários bois grandes. Ele coletou o sangue deles em bacias grandes. Ele então tomou um ramo de isopo. Isso aqui seria uma erva em forma de vassoura. Emergiu no sangue e o aspergiu sobre o povo, atirando gotas de sangue sobre a congregação inteira. Nessa ocasião, Moisés disse palavras bem parecidas com o que Jesus disse aos discípulos no cenáculo. Olha só o que Moisés falou: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Isso, meus queridos, está em Êxodo capítulo 24, versículo 5 até o versículo 8. O derramamento de sangue era um aspecto vital de ratificação, confirmação de qualquer aliança. Mas na nova aliança, o sangue de Cristo serviu a um propósito duplo. Então vamos compreender isso. Por que é que Jesus Cristo ele usa esse terceiro cálice, falando: olha, essa é a nova aliança no meu sangue? E nós vamos entender, vamos compreender que este sangue ele serviu então a um propósito duplo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o tema da nova aliança era a redenção e o derramamento de sangue. Era um aspecto essencial da expiação de pecado. Onde nós podemos olhar lá em Hebreus 9, 22, onde a palavra de Deus fala: sem derramamento de sangue não há remissão. Ainda, a vida está na carne e no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Isso está lá em Levítico capítulo 17, versículo 11. Quando as Escrituras declaram que nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, as Escrituras, a palavra de Deus, está se referindo à reconciliação pelo derramamento do seu sangue, para pagar o preço pela salvação do ser humano. De igual modo, meus queridos, as referências bíblicas ao sangue de Cristo não falam apenas de um sangue que flui nas veias de Cristo vivo. Elas se referem à expiação de sangue que ele ofereceu em favor pela sua morte. Então, quando a Bíblia fala que a vida está no sangue, o sangue é a vida, foi necessário Cristo Jesus verter o seu sangue. A parte da sua morte, nenhuma quantidade de mero derramamento de sangue teria tido qualquer eficácia para salvar os pecadores.
Assim, quando a Bíblia fala sobre o sangue de Cristo, ela usa a expressão como uma metonímia, ou seja, uma transnominação para a sua morte expiatória. Ou seja, Cristo está dando um exemplo aqui, é um tipo, falando daquilo que iria acontecer com ele. Olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então Cristo, teologicamente, estava querendo incutir na mente dos seus discípulos, dos seus apóstolos, da sua igreja, que o preço pela nossa redenção, pela nossa expiação, custou a vida dele. Custou a vida dele. Por exemplo, aqui na última Páscoa, quando ele passou o cálice e disse que este cálice simbolizava o seu sangue, o sangue da nova aliança derramado para o perdão de pecados, os discípulos teriam obviamente compreendido isto como uma referência ao tipo de morte violenta sofrida por um animal sacrificial. Aqui eles são arremetidos, sabe o que? Aquele cordeiro que Israel tinha que sacrificar. Eles pegavam um cordeiro, lembra? 4 dias antes eles separavam um animalzinho, um cordeiro, aí depois levavam para o sacerdote. A pessoa que levou esse cordeiro lá, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, e o sacerdote, com um cutelo, com uma faca, passaria na jugular desse animal. E a pessoa que estava ali via o sangue sendo esguichado, derramado, por causa do seu pecado. E era isto que Cristo Jesus estava colocando na mente dos discípulos, dos apóstolos, para eles compreender a maneira com que ele iria morrer, o sacrifício do qual ele passaria. Eles sabiam que ele não falavam de hemorragia propriamente dita, mas um derramamento de sangue violento que termina em morte. A morte sacrificial como um substituto para a reconciliação de pecadores. Cristo já estava estabelecendo na mente deles o significado teológico da sua morte. Ele queria que eles entendessem que quando o vissem sangrando e morrendo nas mãos de carrascos romanos, que ele não estava sendo uma vítima infeliz de homens ímpios, mas que estava soberanamente cumprindo o seu papel. Sabe como o quê? Como o Cordeiro de Deus, o grande Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. E ao instituir a ordenação como uma recordação da sua morte, olha só, vou repetir para você. Ao instituir a ordenação como uma recordação da sua morte, ele fez do cálice da comunhão uma lembrança perpétua dessa verdade para todos os crentes de todos os tempos. A questão não era imputar alguma propriedade mágica transubstanciada para o fluido vermelho, como a teologia católica romana sugere, a transubstanciação, mas de significar e simbolizar a sua morte expiatória. Assim, quando a última Páscoa chegou ao fim, uma ordenança nova foi instituída para a igreja de Cristo. E Jesus disse aos
que esse seria o último cálice que ele beberia com eles, até que o bebesse novamente no reino do Pai. Ou seja, Cristo estava falando, meus queridos, essa é a última vez que juntos nós vamos celebrar aqui. Até então que eu volte novamente no meu reino. Ao dizer isso, e nós poderíamos ir ali, voltar para Mateus capítulo 26, versículo 29, faz essa referência, tá? Ao dizer isso, ele não apenas salientou quão iminente a sua partida era, mas ele também os assegurou do seu retorno. Amém, meu querido? É isso que Cristo estava mostrando para os céus. Olha, não vai ser apenas um sacrifício, não vai ser apenas uma morte, mas eu tenho uma esperança para vocês, o meu retorno para reinar, e vocês vão estar reinando comigo. Nós compreendemos isso na palavra do nosso bom Deus, que eles estariam todos juntos com ele naquele reino glorioso. Os apóstolos não poderiam ter entendido toda a importância das palavras de Cristo naquela noite. Isso é fato. Com certeza, nós estamos aqui, temos a nossa vida, talvez você aí há um ano que já é um cristão, 5, 10, 20, 40, 50, 60, talvez um ou outro pelo vigor da sua vida aí já 80 ou mais anos como um cristão, e ainda não compreendemos na totalidade essa verdade, quanto mais os apóstolos naquela noite, ouvindo essas palavras de Cristo Jesus. Com certeza eles não compreenderam na totalidade o que Cristo estava dizendo para eles. Somente depois da morte e ressurreição é que a maioria dessas verdades tornou-se clara para eles. Eles indubitavelmente sentiam que algo importante estava acontecendo, mas não saberiam explicar isso naquela noite. A refeição ela tinha então terminada. A última Páscoa estava completa. Mateus registrou que eles cantaram um hino, um salmo, tá? Ele diz isso, provavelmente o Salmo 118, o último salmo de Halel, que era a maneira tradicional de terminar a Páscoa. Talvez quando ainda estava no cenáculo, ou logo depois de sair, Jesus fez a longa oração que está registrada em João capítulo 17, a sua oração sacerdotal. Então partiram para o Monte das Oliveiras. Somente Jesus compreendia os acontecimentos terríveis que estavam por vir. O derramamento de sangue, a morte de Cristo Jesus foi mais um cumprimento das profecias bíblicas sobre a expiação pelo pecado do homem. Louvado seja Deus por isso, meu querido. Louvado seja Deus. Os apóstolos, os discípulos não estavam compreendendo. Talvez ainda hoje você possa olhar para o sacrifício de Cristo e questionar e falar, mas por quê? Que Deus teve que morrer em meu lugar? Talvez você não vai conseguir essa compreensão, no seu próprio raciocínio. Você tem que aceitar isso pela fé. Mas Cristo sabia muito bem o que estava para acontecer com ele. Sejamos gratos a Deus por tão grande salvação que custou o sangue de Cristo, que custou a sua morte, no meu lugar, no teu lugar, meu irmão. Você precisa viver uma vida grata a Deus, pois a tua salvação custou a vida de Cristo Jesus. Sejamos gratos a Deus por essa tão
grande salvação. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, olha, meu querido ouvinte, faça isso ainda hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã pode ser muito tarde para você. E quando você entregar a sua vida a Cristo Jesus, você vai passar a ter a certeza de vida eterna. Meus queridos, foi necessário Cristo ter vertido o seu sangue, derramado o seu sangue, para expiar o meu pecado, para expiar o teu pecado. E Ele é suficiente para pagar o preço da minha salvação e da tua salvação. Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, sou grato pelo sangue de Cristo Jesus, pela morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Com maravilhosa graça, através desse sacrifício tão cruento, ela proporciona a mim, à humanidade. Quando Cristo fala que este é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, infelizmente tem alguns que vão negligenciar essa tão grande salvação, esse tão grande sacrifício. Vão achar que ele não é suficiente para salvar a sua vida e vão querer fazer alguma coisa, ajudar a pagar algo que já está totalmente pago. Então trabalhe nesses corações. Que teu Espírito Santo esteja convencendo aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador do seu pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, sou grato por mais uma vez poder estar transmitindo para você a palavra do nosso Deus. Continue firme no Senhor. Que Deus abençoe você em mais uma semana. E fique atento, toda manhã, de segunda a sexta, eu envio para vocês um breve devocional. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém.